Um fundo multimercado é um fundo que ele explora uma gestora quase que 100% daquilo que você pode ter de capacidade de gestão, né? Então ele é multi porque ele opera em diversos mercados. É como se você pegasse uma equipe e essa equipe você dissesse, olha, você é um especialista de juros, então você vai operar juros. Você é um especialista de ações no Brasil, vai operar ações no Brasil. Você é um especialista de ações lá fora, me traz aí as melhores oportunidades de investimento. Você é um especialista só em operar câmbio real com dólar. O cara fez isso a vida inteira, passou 25 anos fazendo isso. Faz isso para nós aqui. Você já é um cara que olha moeda na Turquia, na Rússia, na China, né? Olha o euro, operou sua vida toda moedas no mundo como um todo e sabe como é que estão aí os fundamentos desses países e tem o seu, aquilo que a gente chama no mercado financeiro, do seu call, né? Eu tenho um call, ter um call quer dizer, eu aposto que, eu imagino que, ou eu vou montar posições para que essa moeda se desvalorize. Então pense que um time multimercado é como um time de futebol, onde cada um dos profissionais tem a sua especialização, e para você montar esse time, você precisa de tempo, você precisa gastar muito dinheiro, né? Ou seja, você imagina que os 12 jogadores, no nosso caso, por exemplo, o nosso time de multimercados é o maior time da ZQuest. São 16 pessoas. São 10 pessoas tomando posição e 6 pessoas fazendo análise econômica. Não vou dizer que são 6 técnicos, né? Mas imagina que sejam 6 comentaristas, né? 6 pessoas que estão estudando ali cada um dos mercados com profundidade, entendendo as contas públicas do Brasil, entendendo o call político também, geopolítico, entre os blocos. Então pensa que você tem que colocar essa turma toda numa mesa e essa turma ou tem que concordar e todo mundo para um lado, ou eles têm que concordar na maioria, ou seja, cada um decide ali, fala a sua opinião e o consenso prevalece. Ou você pode montar num modelo também, ó, você toma a sua posição aí, você toma a sua aqui, você toma a sua aqui, você toma a sua aqui, e eu sou como se fosse o capitão. O capitão, ou o cara, como tem o nosso amigo aqui que está fazendo aqui o som, eu vou pilotando para quem eu vou aumentar o volume, para quem eu ouvir eu vou diminuir, e eu vou colocando tudo isso dentro de uma panela, vamos dizer assim, que é o fundo de investimento. Então, uma das coisas que é importante dizer sobre um fundo multimercado é que ele é o fundo que dá mais trabalho para se fazer. Você tem que ter uma série de especialistas e cada um desses especialistas passou pelas melhores universidades, trabalhou nos melhores bancos, quer ganhar dinheiro, precisa se remunerar. O segundo ponto, e esse eu acho que é o mais importante de se destacar, de novo, né, falando do que é a evolução do mercado brasileiro, na década passada, começo aí, no final dos anos 2000, muitos alocadores no Brasil falavam que a gestão de multimercado era uma gestão cara, porque os gestores de multimercado só compravam o Kit Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? O que era comprar o Kit Brasil? Comprar o Kit Brasil era comprar a Bolsa Brasileira, aplicar nos juros brasileiros, ou seja, imaginar que o juros estava alto, que ele poderia cair, e comprar o real. Então isso é o Kit Brasil. E as 3 posições, as 3 estratégias, elas estão indo na mesma direção. Elas são todas construídas com base em você imaginar que o Brasil vai melhorar. Isso não é um multimercado, né? Porque ele está indo tudo numa coisa só. Ele não tem aquilo que se chama hedge. Ele não tem aquilo que se chama proteção. Ele não tem aquilo que se chama trade descorrelacionado. O que é um trade descorrelacionado? É uma ideia de investimento que você teve, saindo dessas teses maiores, mais claras, mais evidentes e que não é preciso tanta pesquisa para você entender que pode ser uma tendência, que você deve apostar nela, mas não colocar suas fichas todas nelas. Então, a descorrelação, a capacidade de olhar para coisas diferentes que estão acontecendo no mundo e trazer retorno para o cliente baseado nisso, é super importante quando você escolhe um fundo multimercado. Então, nós na ZQuest, nós acreditamos que a gente tem
uma das equipes mais completas do mercado, do ponto de vista de capacidade de geração desses trades, dessas ideias. E nós acreditamos que a gente tem tido, por exemplo, né, nos últimos 12 meses, tem fundo nosso multimercado, como a ZQuest Multimax, que ele rendeu 14%. Para um CDI, também nos últimos... na verdade, no ano, o ZQuest Multimax está com 14% para um CDI de 5%. Então ele entregou CDI mais 9%. Isso tudo, né? Ou seja, você colocando seu dinheirinho ali nesse condomínio, o fundo ZQuest Multimax, que se você precisar do dinheiro amanhã, você pede, em 30 dias você vai receber. Esse é o prazo de liquidez que o fundo tem. Agora, com tudo o que aconteceu no mundo e no Brasil, o fundo conseguiu performar 14%, 9% acima do CDI. Eu pergunto, a bolsa subiu? Brasileira? Subiu. Ela começou o ano subindo parte de commodities, voando. O índice chegou até se descolar dos índices lá fora e depois ele veio ladeira abaixo. Hoje o Ibov está mais ou menos com 6% de queda no ano. Os juros fechou? Não, abriu. E o real se valorizou? Ele se valorizou, depois desvalorizou. O que isso quer dizer? Nós, na ZQuest, estamos conseguindo criar resultados sem ter uma necessidade de um cenário que seja um cenário positivo, de crescimento, aquele cenário só que tudo vai para cima. E isso é super importante, né, André? Porque traz para o seu cliente essa segurança em que você fala, olha, gestor de multimercado macro, ele não precisa que seja o céu de brigadeiro. Se ele tem uma visão negativa, ele vende.